O manguezal é um dos ecossistemas mais complexos e produtivos do planeta, sendo um bioma costeiro característico de regiões tropicais e subtropicais e se originando a partir do encontro da água doce com a água salgada, formando assim regiões alagadiças de fundo lodoso, com pouca oxigenação e grande quantidade de matéria orgânica. A vegetação presente no manguezal é denominada mangue e é caracterizada pela presença de vegetais halófilos, ou seja, que suportam grande concentração de sal, e pneumatóforos, que possuem raízes aéreas. Essas características são de extrema importância devido às oscilações constantes das marés. O mangue também é de extrema importância para o processo de fixação do solo, evitando assim a erosão e o assoreamento. Esse ecossistema possui uma variedade de nichos ecológicos, sendo considerado um verdadeiro berçário da natureza, uma vez que apresenta condições ideais para a reprodução e desenvolvimento de formas juvenis de diversas espécies, como anelídeos, moluscos, crustáceos, insetos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Assim, devido à sua importância, o mangue é considerado uma APP, ou seja, Área de Preservação Ambiental, e é protegido tanto por leis constitucionais quanto infraconstitucionais. Porém, ao final do mês de setembro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, decidiu revogar 3 resoluções, entre elas a de número 303 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que vigora em nosso país desde 2002, protegendo os mangues. Com isso, cerca de 1,6 milhões de hectares foram retirados da área de proteção, para que os interesses imobiliários e de carcinicultores fossem atendidos, gerando assim mais uma polêmica do atual governo brasileiro, agora principalmente aos ambientalistas. A revogação dessa resolução traz diversos impactos ao meio ambiente, uma vez que o bioma, apesar de ser destacado principalmente como berçário, cumpre também uma série de tarefas, como o filtro biológico dos efluentes domésticos quando estão próximos às áreas da cidade, auxilia o desenvolvimento de pelo menos 70% das espécies marinhas de importância econômica e é um dos ecossistemas que mais absorve e sequestra carbono da atmosfera, podendo ser comparado até mesmo com a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Apesar de todas as críticas, o ministro ainda afirma que mesmo com a resolução revogada, os manguezais estão sob proteção do Código Florestal, o que não é verdade, visto que, apesar do Código de 2012 estabelecer biomas como área de preservação, ele não regulamenta e não dá regras dessa conservação. Sendo assim, a resolução de 2002 da CONAMA uma das mais importantes para a preservação dos mangues. Ademais, vale ressaltar que na quarta-feira da semana passada, dia 28 de outubro, a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão do Conselho Nacional do Meio Ambiente. De acordo com a ministra, a revogação dessas resoluções trazem elevado risco e degradação de ecossistemas essenciais à preservação da vida sadia, além do comprometimento da integridade de processos ecológicos essenciais e perda da biodiversidade. Assim, a suspensão vale até a análise do STF. Você já se questionou sobre as queimadas que vêm acontecendo ao redor do mundo e principalmente aqui no Brasil? Bom, hoje eu venho trazer para vocês alguns aspectos que envolvem tais acontecimentos para a gente entender um pouco melhor o quão alarmante eles são e qual a importância desses ecossistemas afetados. Primeiramente, vamos abordar quais são as características gerais de algum deles que, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mais possuíram focos de incêndio em 2020, sendo eles a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, respectivamente. A Amazônia, com seus 5.500.000 km², tendo 60% da sua extensão dentro do território brasileiro, é o ecossistema que possui a maior floresta tropical do mundo, de clima quente e úmido e com altas taxas de precipitação durante o ano, e possui mais de 1/3 da biodiversidade de espécies, animais, vegetais e de micro-organismos do globo, em grande parte endêmicas, apenas encontradas nessa região, que ainda são descobertas até hoje. Além disso, é também nela que se encontra a maior bacia hidrográfica do mundo, que retém cerca de 20% da água doce líquida disponível na Terra, a Bacia Amazônica, bem como promove o deslocamento de massas de ar úmido provenientes da evapotranspiração intensa das plantas para boa parte do território sul-americano, conhecidos como rios voadores, que condicionam os regimes de chuva nesta região, impossibilitando formações desérticas. Nesse sentido, apesar de muito rica, com potencial farmacológico, alimentício, cultural e econômico, a Amazônia constitui-se de um ecossistema frágil,
que se alimenta do próprio material orgânico produzido, possuindo solo arenoso e pobre, sendo suscetível a grandes alterações, até mesmo irreversíveis no seu equilíbrio. O Cerrado, segundo o maior ecossistema da América do Sul, possui 2.045.000 km² de extensão e, dentro da sua complexidade, possuindo a savana mais rica do mundo, de clima quente e estações de seca, é considerado um dos hotspots mundiais de biodiversidade, haja vista sua extrema abundância de espécies, em grande parte endêmicas, que sofrem constantemente com a excepcional perda de habitat. Conhecido como a Caixa d'Água Brasileira, por ter um elevado potencial aquífero que contém nascentes e abriga leitos de alguns dos mais importantes rios brasileiros, a exemplo o Rio São Francisco e Rio Tocantins, o Cerrado, depois da Mata Atlântica, é o ecossistema que mais sofreu alterações com a ocupação humana no Brasil, restando apenas cerca de 20% de sua vegetação nativa. Segundo ONGs ambientalistas, caso o nível de devastação atual seja mantido, que é de aproximadamente 1,5% ao ano, ele pode ter seu fim em 2030. Sendo assim, nota-se então não só a importância ambiental, como também a histórica e social que tal ecossistema possui, uma vez que abrange diferentes populações e culturas que detêm o conhecimento tradicional da sua biodiversidade, além de apresentar, assim como a Amazônia, um grande potencial farmacológico, alimentício e econômico para o país. O Pantanal, cuja expansão em território brasileiro é de mais de 150.000 km², é um bioma localizado na bacia do Alto Paraguai que possui grande biodiversidade, que sofre influência da Amazônia, da Mata Atlântica, do Cerrado e do Chaco, apresentando também algumas espécies endêmicas. Hidrografia complexa e de clima tropical semiúmido, verão quente e úmido e inverno seco, tendo como característica central suas áreas de inundação, sendo a maior planície alagável do mundo. Nesse sentido, o Pantanal também abarca grande potencial social, econômico e cultural, desde o século XVIII, em que são realizadas principalmente atividades da pecuária e da pesca, que geram recursos para o país desde então. Agora que a gente já tem uma contextualização das características gerais e da importância desses ecossistemas, vamos falar especificamente das queimadas e dos motivos pelos quais ela vem sofrendo esse aumento. As queimadas, precursoras dos incêndios ambientais, podem ser ocasionadas de duas formas, a natural e a não natural. A primeira ocorre espontaneamente em regiões que possuem períodos de altas temperaturas e clima seco, Cerrado e Pantanal, por exemplo, ou por ação de fenômenos naturais como raios, que geram focos isolados. A segunda corresponde às ações antrópicas dentro desses ecossistemas, a qual é evidente causa das queimadas atuais. De maneira geral, a queimada controlada, prática antiga e de baixo custo, também realizada por povos nativos em atividades de subsistência e nas áreas urbanas, é utilizada como técnica de limpeza de terrenos, também conhecida como coivara, para o controle de pH e fertilização do solo por meio das cinzas, se feito em longos intervalos de tempo, para a renovação de pastagens e ampliação de áreas agrícolas ou de criação de gado, cuja produção é feita principalmente para exportação. Entretanto, o fogo pode se tornar incontrolável em questões de segundos, tendo suas fagulhas espalhadas pelo vento, atingindo proporções catastróficas, podendo até mesmo ser colocado criminosamente em ações de vandalismo ou por disputa de terras, sobretudo para a realização dessas atividades em áreas protegidas. Tudo isso com a finalidade de favorecer projetos agropecuários, como expansão da fronteira agrícola e pastoril, de mineração, de madeireiras, dentre outros. Na Amazônia, conforme o estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, também não foram encontradas relações entre a falta de chuva que vem acontecendo e os focos de queimada. Justamente pelo contrário, os locais onde mais aconteceram queimadas também foram aqueles onde mais se tem o desmatamento. De acordo com o relatório do Global Forest Watch, cerca de 1,3 bilhões de hectares foram desmatados. São 3h50 da tarde. Parece a noite. Em 2020, as queimadas apresentaram um aumento de 20% em comparação à quantidade total desse mesmo período de 2019, proporcionadas a fim de formar novas áreas de pastagem, lavouras e ou garimpos que são estimuladas por incentivos fiscais
para grandes latifundiários e madeireiros em associação à baixa fiscalização e à fragilidade de aplicação das leis ambientais existentes. Com relação ao cerrado, vocês já devem ter escutado sobre o benefício das queimadas para parte da vegetação, participando assim do seu ciclo de renovação. Porém, as proporções são significativamente menores nesses casos e causam poucos prejuízos ao restante das espécies de tal ecossistema, que, aliás, está quase atingindo a quantidade de focos registrados nesse mesmo período do ano passado. Os principais motivos são a constante expansão da agropecuária, que procura novas áreas, uma vez que com a frequência de queimadas executadas, degradam e empobrecem o solo, diminuindo sua produtividade, como também o desmatamento para exploração de madeira. Já no Pantanal, os avanços das áreas de plantio e pastagem, decorrentes do aumento das atividades econômicas favoráveis na região, são o principal motivo pelo qual é adotada essa técnica, que com a suposta e falsa ideia de desenvolvimento social e econômico em detrimento da sua exploração e degradação, fomentam esse tipo de comportamento, que atualmente já consumiu mais de 26% do território desse ecossistema, sendo 14% só em setembro, com um aumento de mais de 130% em comparação à quantidade total desse mesmo período de 2019. Além disso, os ventos, a diminuição das chuvas, que pode estar intrinsecamente associado ao desmatamento na Amazônia, e a baixa infraestrutura para combate dessas queimadas são propulsores do seu alastramento, formando grandes incêndios. Considerando os aspectos ambiental, social, cultural, político e econômico, tem-se perante isso uma série de consequências, tais como a grave perda de território e biodiversidade desses ecossistemas, duplamente em alguns casos, como no Cerrado, que para a alimentação do gado é introduzida a braquiária, que é uma espécie de gramínea exótica invasora que compete com as demais espécies nativas, o que afeta negativamente essas esferas, promovendo então um aumento na extinção das espécies, progressivo esgotamento dos recursos naturais dessas regiões, supressão de culturas e sobrevivência de povos tradicionais como as populações indígenas, ribeirinhas e quilombolas, perda dos potenciais farmacológicos e alimentícios desses lugares, além do total desequilíbrio dos ecossistemas, que afeta a harmonia das relações ecológicas, promove mudanças climáticas, a exemplo, o aumento do aquecimento global, do efeito estufa, da poluição do ar, com fumaças que chegam até as áreas urbanas e agravam problemas respiratórios extremamente preocupantes, ainda mais em plena pandemia de Covid-19, aumentam a poluição das águas, tanto subterrânea quanto superficialmente, que também diminuem a sua circulação devido ao assoreamento, interferindo assim substancialmente no regime de chuvas e agravando o problema de falta de água nas cidades. Para que aumentos como esses não sejam uma constante realidade, é preciso que haja, primeiramente, legislações ambientais que regulamentem todos esses processos, que o Brasil já possui, e posteriormente, sendo imprescindível, a fomentação dos órgãos de fiscalização para punir e cobrar efetivamente as multas autuadas aos crimes ambientais cometidos, a ampliação de algumas áreas de conservação já existentes, bem como o incremento de novas tecnologias e práticas mais sustentáveis para a execução das atividades econômicas e sociais, a conscientização ambiental e mudança de hábitos de consumo, optando por marcas mais sustentáveis, por exemplo, e a pressão social para que isso ocorra. Entretanto, a gestão atual do país não tem colaborado com essas medidas, causando um esvaziamento de recursos e interferindo na gestão de instituições de prevenção ao combate ao desmatamento e às queimadas, valendo-se de um discurso político que muitas vezes sugere a anistia a crimes ambientais ou então a existência de uma certa impunidade a tais crimes. Também é preocupante a ameaça em deixar acordos internacionais importantes que visam a preservação do meio ambiente, como o Acordo de Paris de 2015, que visa conter o aquecimento global. Nestas terras, não assistimos à infância selvagem do mundo do capitalismo, mas à sua decrepitude. O subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, é a sua consequência. O subdesenvolvimento da América Latina provém do desenvolvimento alheio e continua alimentando-o. Impotente pela sua função de servidão internacional, moribundo desde que o sistema nasceu, quer identificar-se como destino e confundir-se com a eternidade. Toda memória é subversiva.
porque é diferente, e também qualquer projeto de futuro. Obriga-se o zumbi a comer sem sal. O sal, perigoso, poderia despertá-lo. O sistema encontra seu paradigma na imutável sociedade das formigas. Por isso, se dá mal com a história dos homens e pela frequência com que muda. E porque na história dos homens, cada ato de destruição encontra sua resposta, cedo ou tarde, num ato de criação. Luiz Flávio Pereira, eu sou engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa e eu estou fazendo mestrado aqui atualmente nessa área de solos e nutrição de plantas também pela UFV. Eu vou falar sobre a monocultura no Brasil, seus impactos, né? E o meu objetivo inicial é falar um pouquinho, que eu acho importante, sobre o contexto histórico em que a monocultura se implementou no Brasil, né? E como isso foi sistêmico, para vocês entenderem que ela não é um problema isolado. E os impactos que ela tem trazido, com foco nos ambientais, mas também em outras coisinhas que estão associadas. A nossa introdução é sobre o surgimento da monocultura no Brasil e a produção de alimentos. Como é que era isso? Então, o Brasil, né, ele já surgiu como uma colônia primeiro extrativista, principalmente de pau-brasil, mas também de cana, principalmente no Nordeste brasileiro. E aí, nossos ciclos econômicos eles foram sempre baseados nisso, na monocultura. Né? Primeiro, o ciclo do pau-brasil, que não era monocultura, mas era uma commodity. A cana foi plantada extensivamente em monocultura no Nordeste brasileiro, em São Paulo também. Depois o café, em São Paulo. Né? O leite, as pastagens aqui em Minas e São Paulo também. Então, assim, foram ciclos monoculturais que regeram a economia brasileira. Esses são os principais, mas também teve ciclo do algodão, tiveram outras monoculturas, né? Sempre foi assim no Brasil, monocultural. Então não é um problema, não é uma coisa que veio de hoje. Só que a monocultura de hoje, ela tem elementos diferentes que eu vou explicar para vocês. No Brasil, a produção de alimentos, né? Ela sempre foi baseada, a produção econômica, né, para exportação, como exploração, colônia de exploração, sempre foi monocultural. Mas a produção de alimentos, ela era mais integrada. Para as pessoas que viviam aqui, o que elas comiam de fato, o arroz, o milho, o feijão, etc., ele era produzido num sistema mais integrado, junto com outros alimentos, na mesma área, em áreas pequenas, sem uso de adubação, por exemplo, que não existia. Então era só adubo orgânico, ou não se usava adubo. Né? Capina era manual, não se existia a aplicação de insumos como adubos químicos e agrotóxicos, por exemplo. Isso foi surgir num contexto histórico à frente, que eu já vou explicar. E aí, o que acontece? Então, era assim, produção para exportação, né, principalmente, de commodities, café, cana, o açúcar que era derivado da cana, o leite, era tudo monocultural, assim, extensivo em grandes áreas. E a produção de alimentos era de fato mais integradinha ali nas vilas, pelos camponeses que produziam e levavam para a cidade. Né? Era uma produção mais agroecológica, mais orgânica, principalmente integrada. Né? Tudo na época era orgânico, mas mais integrado, sem grandes áreas sendo produzidas com uma coisa só. Era hortas mesmo, a produção de alimentos. Aí, o que acontece? No mundo pós-guerra, né? No mundo depois da Segunda Guerra Mundial, com a industrialização dos Estados Unidos, ocorreu que os Estados Unidos eles estavam na hegemonia, né, mundial, eles estavam muito bem economicamente porque eles produziam muitas armas e muitos alimentos. Como eles demoraram a entrar na Segunda Guerra de fato, eles tiveram tempo para vender coisas para a Europa, produzir muita coisa industrial para a Europa, que estava detonada lá em guerra, e eles ficaram bastante ricos. Foi aí que os Estados Unidos realmente tomaram a dianteira do mundo, e com isso, com o fim da guerra, indústrias que estavam voltadas para a produção de armas de guerra, de caminhões, de tanques, de produção de armas químicas, a produção de químicos, de enlatados, de comida enlatada, por exemplo, ficou parada, ficou sem destinação. E como eles já tinham poder geopolítico, eles resolveram usar essas coisas para disseminar tecnologias novas que pudessem continuar impulsionando a economia deles. Então, muita parte dessa tecnologia ela foi convertida para tecnologia agrícola, já que o mundo estava carecendo de alimentos, né? Estava todo mundo passando fome na Europa, estava todo mundo pobre. E no Brasil também, a gente já precisava do apoio dos Estados Unidos, já tinha muito essa visão que a gente continua tendo hoje, né? De que os Estados Unidos é o cara. E aí eles bateram forte aqui também. Como?
Eles transformaram as indústrias deles de guerra em indústrias de produção de fertilizantes. Muitas das armas químicas que eles tinham, né, de veneno mesmo, ganharam uma roupagem nova, né, com agrotóxicos, com agroquímicos. O 2,4-D, por exemplo, que é um agrotóxico muito usado para dissecação de plantas dicotiledôneas do campo, ele era uma arma de guerra, ele era um veneno de guerra. Tem uns outros também que são proibidos hoje, que eram armas de guerra. Além dessas armas, né, de guerra que foram transformadas em fertilizantes e agrotóxicos, também as indústrias foram adaptadas para produzir tratores, máquinas agrícolas, colhedeiras, esse tipo de coisa, implementos agrícolas mesmo. O Brasil entrou forte com isso, com um plano econômico de industrialização e ocupação do Brasil central, né? Isso coincide lá na década de 50 com a construção de Brasília, né? Para poder ocupar o Cerrado e o centro do Brasil. O Brasil entrou forte junto com os Estados Unidos nisso, com um plano econômico baseado em subsídios para grandes produtores de monocultura, sempre monocultura, e êxodo camponês. Isso é um projeto. Como é que era esse projeto? A gente vai subsidiar grandes produtores para que eles entrem para o Brasil central adentro, né, produzindo em grande escala, usando um pacote tecnológico dos Estados Unidos, que era usar trator, novas variedades mais produtivas, só que menos resistentes, né? Ou seja, elas produzem muito, mas elas precisam de muito nutriente e são muito suscetíveis a pragas. Então, você precisa entrar com a monocultura disso, você precisa entrar com a monocultura de soja, de milho, de algodão, precisa entrar com os agrotóxicos e com o adubo que ela precisa entrar com o maquinário que ela também precisa para poder plantar grandes áreas. Tá? Era um pacote tecnológico que ia todo junto, que veio dos Estados Unidos. E aí, com a entrada desses grandes proprietários, os subsídios deles, os pequenos não aguentavam. Você tinha que ter uma área mínima para produzir isso. Hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. Todos necessitamos de alguns itens básicos para sobreviver, dentre eles o nosso alimento. Muito embora ainda haja fome no mundo, a questão não está mais na capacidade produtiva da agricultura convencional, já que estudos apontam que a produção mundial atual seria suficiente para alimentar mais de 12 bilhões de pessoas. Lamentamos que tenhamos entrado no terceiro milênio com quase 1 bilhão de pessoas passando fome. Sabemos também que o grande desafio da agricultura convencional está em manter a sua produtividade sem causar os severos impactos ambientais pelos quais é responsável, já que o modelo dominante de produção agrícola é baseado em monoculturas de larga escala, dependente de mecanização pesada, insumos químicos e agrotóxicos, o que faz este modelo insustentável. Essa política deles de entrar com os pacotes tecnológicos, né, com os grandes produtores, tinha intenção, é uma intenção realmente, isso faz parte do projeto, não foi uma consequência inesperada, de que os camponeses, né, as pessoas que viviam no campo produzindo seus alimentos de forma integrada, não monocultural, em pequenas áreas, elas tivessem que abandonar o campo e fossem para as cidades desempregadas para serem mão de obra barata para a industrialização das cidades, para que as indústrias que estão sendo construídas em São Paulo, em Brasília, né, tanto a construção de Brasília quanto para as indústrias que estavam surgindo em São Paulo, de siderúrgicas, por exemplo, elas recebessem essa mão de obra barata. Então, é um projeto. Ocupar o Cerrado com grandes produtores, ocupar o Brasil Central com grandes produtores e transformar os camponeses em mão de obra barata para a indústria, destruindo o modo de vida deles, as coisas todas que eles tinham, né? A ligação com a terra, tudo. Foi um plano econômico da FEA, da Faculdade de Ciências Econômicas da USP. E foi isso que aconteceu, né? A gente sabe que deu super certo esse plano. A Revolução Verde do Brasil não foi uma coisa que deu errada, né? A gente fala, a Revolução Verde no Brasil deu errado, a gente tá aí com um monte de agrotóxico, com um monte de êxodo rural, gente na cidade, as cidades todas amontoadas, com o pessoal passando fome, desigualdade social, renda, deu tudo errado. Não, o que estava planejado era isso, deu tudo certo, né? Porque nessa época existiam dois grandes planos. Um plano era esse processo, né? Uma opção era esse processo que ocorreu, e o outro era fazer a reforma agrária, era favorecer esses produtores que estavam desolados, né, e dar mais terra para eles, distribuir melhor a renda, criar políticas
Inclusive foi por isso que um dos nossos presidentes nessa época aí caiu. Ele falou que ia fazer a reforma agrária e caiu. E aí entramos depois em ditadura, logo em seguida, e continuamos com o processo aí de Revolução Verde. Também a pecuária, transformando em pastagens áreas cada vez maiores de nosso território, contribui para diminuir as oportunidades de trabalho no meio rural. Os riscos econômicos na atividade pecuária são menores que os da agricultura, e muitos proprietários optam pela criação de gado para ocupar fazendas anteriormente dedicadas à lavoura. As necessidades da monocultura, elas são muito específicas, porque você usa variedades que são melhoradas para produzir mais, mas elas são muito fraquinhas no sentido de resistência a pragas e a doenças. Então, assim, elas foram melhoradas para serem mais produtivas. O milho, por exemplo, um milho híbrido, por exemplo, ele é muito mais produtivo, mas ele é muito mais fraco para algumas pragas e algumas doenças. Qualquer doença espalha muito mais fácil nele, qualquer praga também. Além disso, para ser mais produtivo, ele precisa de mais nutrientes. Ele não consegue produzir em solos naturais, brasileiros, que são pobres em nutrientes, tá? E aí, o que acontece? Para essas culturas serem produtivas, né, você tem que entrar, então, com elas e plantá-las com bastante nutriente, bastante adubo, e geralmente isso é feito em áreas grandes, e aí planta as plantas todas juntinhas, uma pertinho da outra, numa área gigante. O que acontece? Como na pandemia do Covid-19, quanto mais indivíduos iguais, né, tem juntinhos, pertinhos um do outro, mais próximos, em maior quantidade, mais a doença se espalha, mais as pragas se espalham. Então, se tem uma doença lá na área, como as plantas elas são todas iguaizinhas, são todas parecidas, estão uma do lado da outra, não tem muita variabilidade genética e tem muita quantidade, a doença se espalha muito mais fácil do que quando essas plantas são misturadas com outros tipos de plantas e estão em pequenas áreas isoladas. E aí você precisa de muito mais agrotóxico, muito mais inseticida, muito mais fungicida, muito mais dissecante de plantas daninhas. Você precisa de muito mais agrotóxico em si para poder deixar que a cultura não seja destruída. Então você precisa de mais adubo, mais agrotóxico, você precisa de mais entradas com tratores, por exemplo, então você gasta mais máquina, tem mais combustível. E aí você começa a usar muitas tecnologias, né? Muito input de energia. E aí você gasta muita energia para produzir pouca comida. Isso tudo gera, segundo impacto, desequilíbrio ambiental, né? Quando você joga o inseticida, você não mata só aqueles insetos praga, você mata polinizadores, você mata a microbiota do solo, você mata abelhas, você mata, às vezes, outros animais que são... mata e contamina, né? Às vezes não mata, mas torna ele contaminado e transfere esses agrotóxicos para dentro da cadeia alimentar. Isso vai sendo transportado e vai gerando contaminação, até chegar ao ponto, como se achou, na região de Lucas do Rio Verde, por exemplo, no Mato Grosso, eu acho, resquícios de vários agrotóxicos no leite materno. Então a criança já nascia tomando veneno. É um problema sério, sistêmico. E aí vocês têm, além disso, né, a perda da visão integrada da produção. As pessoas acham que só dá para produzir assim agora, isso vai ser autopropagando. Empobrimento do solo e degradação ambiental, porque nessa ótica de perda de visão integrada, né, você passa a enxergar que o ambiente tem que ser alterado a todo custo para a produção, e não você tem que se adaptar ao ambiente para melhorar a produção. Então, a terra degradou, coloca mais adubo, coloca mais veneno, e é isso, e vai indo. E aí depois, quando não estiver dando mais, você abandona a área, entendeu? E aí ficam várias áreas degradadas, abandonadas, como a gente tem hoje no Brasil. E essas áreas, elas geram outros passivos ambientais, né? Elas acabam sendo erodidas, e acaba que leva os agrotóxicos que estão no solo para dentro dos rios, e aí mata os peixes, e o sedimento que é levado, ele acaba assoreando o rio também, então você acaba degradando a água, e assim por diante, né? É uma série de impactos. Além disso, com esse abandono de áreas e a propagação para as outras áreas, a abertura de novas áreas, passa pela destruição de habitats, derrubada da floresta, isso gera mudança climática, isso gera destruição da flora, da fauna, a gente perde várias espécies que poderiam ser muito importantes
para a saúde, para a cura de algumas doenças, por exemplo, importância farmacêutica, importância tecnológica, biotecnológica. A gente perde e muito, né? Além da questão de mudanças climáticas mesmo, que pode gerar, por exemplo, toda a chuva que cai aqui no Sudeste, São Paulo, Minas Gerais, ela quase toda praticamente é derivada da umidade que vem da Amazônia, que é conservada pela floresta. Então, se você derrubar a floresta, o que vai acontecer é que a nossa região ela vai se transformar num deserto. Se você pegar qualquer lugar do planeta, o que acontece? Na mesma latitude, né, na mesma região que a gente vai ter um deserto na região aqui do Sudeste, né? No sul da África, ali na região da Oceania, ali na Austrália, são todos desertos. E a gente vai por esse mesmo caminho se a gente derrubar a floresta amazônica, por exemplo. Então ele vai destruir o ambiente, ele vai destruir as relações humanas, ele vai destruir áreas de cultura diversificada. E tudo isso para quê? Para produzir produtos de baixa qualidade alimentar, para produzir doença, para produzir pouca nutrição, para produzir uma dieta extremamente limitada, pouco diversificada. Ele tira muito da sociedade e devolve quase nada. Essa é a lógica do agribusiness. É um absurdo, durante a crise hídrica de São Paulo, o governo responsabilizar os moradores da cidade pelo consumo d'água. E assim, capta água de chuva, faz xixi no banho. A maior parte da água consumida no Brasil é consumida pelo agronegócio. Enfim, outro impacto é a instabilidade econômica, né? E a redução da segurança alimentar das pessoas. Porque se você está produzindo uma coisa só numa área gigante, se tem um problema climático, se tem uma praga que você não consegue controlar e ela destrói tudo, você só tinha aquilo ali. Então você quebra, você fica muito pobre. E além disso não produz o alimento, né? E você também só está produzindo uma coisa. Só tem aquilo ali. A produção da monocultura, sabe? Só tem aquilo ali. E assim, é muito complicado. Se você perder tudo, você não tem o que comer também. Se for uma família pequena, menor, por exemplo, não um grande produtor porque ele tem caixa econômico, mas uma família menor que produz, ela acaba quebrando também. Então, assim, é bem complicado. Além da concentração de terra e renda, né, e desigualdade social de relações de poder. O que é isso? Essa galera que concentrou a terra lá na época, né, os grandes produtores, eles acabam sendo muito ricos e os camponeses que foram expulsos, eles ficaram muito pobres. E aí isso não é só uma questão de riqueza e pobreza, é uma questão de desigualdade social para além disso, né? É uma questão de relações de poder. Então essas pessoas que elas são donas de terras, antes muito mais, mas hoje ainda completamente, elas decidem, elas têm um poder político e necropolítico. Elas decidem literalmente quem vive, quem morre, quem mora, quem não mora, quem se elege, quem não se elege, que leis são aprovadas, que leis não são aprovadas, e por aí assim adiante. É uma questão muito complicada. Então isso é um impacto da Revolução Verde, né, e não da monocultura por si só, mas está correlacionado com o fato da monocultura. Porque os pequenos produtores que tinham, né, por exemplo, pequenas áreas, eles foram expulsos exatamente por não conseguir produzir em monocultura. E aí, assim, em conclusão, o que a gente tem? A gente tem, então, que os problemas da monocultura, eles são derivados de um contexto histórico e geopolítico planejado, né? E ele faz parte de um pacote vendido como o ideal, que é aquele pacote lá que você tem que usar tudo. O trator, o veneno, o remédio, que não é remédio, é veneno, os insumos, né? Os adubos e etc. E dada a realidade atual, esses problemas eles não são fáceis de serem resolvidos, tanto no campo político, quanto no campo tecnológico, quanto no campo socioeconômico. Primeiro no campo político, porque as pessoas que são a favor desse sistema, que elas estão no poder, né? Igual eu falei, elas têm um poder político e necropolítico, elas decidem realmente quem se elege, que leis são aprovadas e que leis não são aprovadas. A gente tem lá a bancada do boi, a bancada da bala, no Congresso, no Senado e por aí vai. Do ponto de vista tecnológico, a gente passou a ser tão tecnológico e socioeconômico, né? A gente passou a ser tão eficiente, né, em produção de capital, que não é distribuído, mas em produção de capital realmente, que o nosso PIB hoje é basicamente muito baseado na agricultura
é um dos carros-chefe que segura o PIB alto. E aí, se a gente muda esse sistema de uma hora para outra, a gente tem uma quebra econômica, porque a gente não está sozinho no mundo, né? O mundo não vai mudar sozinho, assim, esse sistema. A gente não vai mudar sozinho e deixar o mundo para lá. A gente vai ter uma quebra econômica no Brasil, a gente vai ter um problema muito sério. Então, é muito complicado mudar de uma hora para outra e voltar para um sistema menos monocultural e mais diverso. É um desafio tanto tecnológico, né? Ter tecnologia para isso, para produzir em grande quantidade igual a gente produz atualmente, e não quebrar economicamente e socialmente. Só que assim, se você pensar em prática monocultural por si só, tem alguns impactos ambientais, né, que são plenamente evitáveis, e tem outros que dá para evitar em grande parte. Principalmente os que são relacionados à queima e à expansão para novas áreas e à perda de produtividade dessas áreas. Aí, quais que seriam as tecnologias favoráveis que poderiam ajudar nisso, né? Buscar favorecer características ambientais ao invés de mudá-las. Então, usar as terras conforme a sua aptidão agrícola, né? Plantar milho onde é bom para milho, plantar pastagem onde é bom para pastagem, criar realmente leis de ordenamento territorial e de políticas de uso da terra conforme a sua aptidão e conforme a sua capacidade. Isso já evita também problemas com erosão e com degradação da terra. Usar tecnologias baseadas em aumento da quantidade de carbono no solo, porque isso melhora a fertilidade do solo, diminui as mudanças climáticas. Então, usar plantio direto na palha, né, cobertura morta, não fazer aração e gradagem, usar essa tecnologia. Usar insumos biológicos, ou seja, não usar tanto agrotóxico e adubo químico, né? Usar, por exemplo, inoculação de micro-organismos nas raízes das plantas para elas fixarem, esses micro-organismos fixarem nitrogênio, não precisar colocar adubo nitrogenado. Usar plantas de adubação verde que fixam nitrogênio também, você planta essa cultura e depois ela é incorporada no solo e ela mesma fixa nitrogênio, porque ela já é mais eficiente assim, se associar com essas bactérias e fixar o nitrogênio. Fazer consórcio de culturas, né? Tipo assim, não deixa de ser uma monocultura, uma bicultura, plantar milho junto com feijão, ou uma cultura arbórea, por exemplo, um consórcio eucalipto, pasto, boi. Usar essas integrações para conseguir plantar mais coisas na mesma área e às vezes usar melhor o adubo que é colocado ali em diferentes profundidades, usar melhor o solo, cobrir melhor o solo. E por aí vai. Fora do sistema atual, né, o que seria ideal é mudar o nosso sistema produtivo de volta para um sistema mais autossustentável, usar sistemas agroflorestais e agroecológicos, mas isso, como eu disse, requer uma mudança de estrutura a longo prazo. Então, não é uma solução, é a solução ideal, mas não é a solução que vai ocorrer de uma hora para outra, né? A gente passar a ter sistemas em grande escala de produção integrada, de produção agroecológica, sem veneno, usar várias plantas no mesmo lugar. Hoje em dia, o que você tem que se fazer, então, é não abrir novas áreas com queimada, com esse tipo de coisa, a gente não precisa disso. É realmente produzir, aumentar a produtividade e a sustentabilidade dos sistemas que já existem e recuperar áreas que estão degradadas. Porque existe a falácia também de que a gente precisa produzir mais alimentos. Nós temos que produzir mais alimentos, porque há fome no mundo. Sendo que o fato é que a gente produz quantidade de alimentos suficientes para não haver fome no mundo. O problema é uma desigualdade na distribuição desses alimentos, né? Tem países que consomem uma quantidade de calorias absurda, e aí tem uma grande taxa de obesidade, os Estados Unidos, por exemplo, e países, muitos, por exemplo, a gente sempre cita, né, o leste africano ali, o Somália, a Etiópia, o Chipre, por exemplo, são países que têm uma alta taxa de desnutrição, que não consomem quase nada de calorias diárias. Mas se a gente tivesse uma distribuição correta dos alimentos, não teria mais fome no mundo. Então o que a gente precisa também mexer é com essa lógica capitalista do sistema de distribuição de alimentos, né? Alimento não deveria ser visto mais como recurso humanitário do que apenas como recurso financeiro e econômico, como ele é visto. A gente teria que repensar melhor esses sistemas produtivos, aí, esses sistemas globais de distribuição de alimentos. Essa cova em que estás com palmos medida é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo, nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova
medida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande, para teu pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande, para teu defunto parco, porém, mais que no mundo, te sentirás largo. É uma cova grande, para tua carne pouca, mas a terra dada não se abre a boca. Mara Lúcia Galvão, sou assentada no MST há 18 anos, mas milito há 22 na luta pela terra. Moro aqui em São José dos Campos, no assentamento Nova Esperança 1. E como que funciona a dinâmica no assentamento? A gente ocupou uma fazenda que estava improdutiva, com dívidas, fazendeiro devendo e devendo para o banco estatal, então foi destinado, depois de pressão, né, da ocupação, foi destinada a 63 famílias. Hoje mora em torno de umas 110, que assim, tem 2, 3 famílias no mesmo sítio, a composição familiar. E como que é a produção, assim, das coisas no assentamento? Assim, não existe uma política agrícola no Brasil, né? E aí, trazendo para o âmbito do Estado, também não tem, pelo contrário, assim, e trazendo para o âmbito municipal também não tem política agrícola. Então, as famílias sobrevivem. Então, elas produzem e o excedente elas vendem. Produzem, assim, com muita dificuldade. Há uns 3 anos para cá, desde o golpe, os financiamentos, créditos que nós tínhamos, que era mais popular, que era mais voltado para a política de assentamento, foram tirados, foram contraído mais burocracia, então está meio dificultoso. O campo sobrevive, né? Tá certo. E assim, a relação com a terra mais, que os alimentos são orgânicos no geral, né? Como é que é isso exatamente? É desse jeito mesmo? Ou não? Tem alguma relativização? Sim, Diego. De um tempo para cá, desde muito estudo, desde estudos da Revolução Agroecológica de Cuba, desde a questão ambiental, desde que a gente tá mudando a forma porque o movimento sem terra não é só distribuição de terra, né? A gente luta pela água, para que a gente tenha soberania na água, que a água seja democratizada para todos terem, todos cuidarem. Então, na dúvida, a gente sempre planta árvores. Então, porque a árvore dá alimento, a árvore dá sombra, dá energia, a questão da lenha, enfim, a árvore é tudo de bom. Então a gente planta e faz as agroflorestas. E tem também as culturas de grão, que é as mais que exige menos, né, menos insumo, são sazonal, não precisa você ter estufa, irrigação. Agora, quando é uma produção assim mais sofisticada, nós não conseguimos ainda desenvolver ali em grande escala. Mas temos companheiros ali que tem. Praticamente a gente tem vários legumes, várias hortaliças, grãos, alguns grãos, na época assim de milho, feijão, mandioca. E você falou de estudos, né, sobre a Revolução Cubana. Tem pessoas que vão lá e apresentam essas coisas, ou vocês discutem? Assim, a gente é um movimento, o próprio nome diz, né? E o movimento traz experiências que deram certo em vários lugares. Então, além da luta econômica, a gente também faz os debates políticos, a gente traz experiências de onde dá certo. E Cuba é o nosso exemplo de solidariedade, de revolução, de transformação, né? Conseguiu erradicar a fome, a pobreza, o déficit habitacional, déficit de analfabetismo. Então, o nosso sonho, né, é desenvolver uma comunidade que consiga
fazer tudo isso. E que o povo, a gente sabe que a solução está com o povo. Então a gente admira muito, principalmente a questão solidária, né? De não dar o que sobra, dar o que o outro precisa. Se o outro precisa, a gente divide. Então, Cuba sempre foi solidário com os movimentos sociais da América Latina, no mundo, né? Nas catástrofes, a gente vê agora no coronavírus, né? Cuba exportando médicos. Então, e aí a gente estuda e tenta seguir o legado. Tá certo. E tem mais alguma coisa assim que você queira dizer sobre a MST ou sobre a questão agrária no geral? Que a gente possa sempre entender mais e apoiar a questão da agricultura familiar, que são os verdadeiros produtores de alimentos, né? Que a gente quer agradecer também as campanhas aí solidárias de outros movimentos, da própria população que vê com simpatia as nossas e com muito carinho as nossas doações do MST, junto com outros movimentos camponeses, doando alimentos, fazendo a solidariedade nesse momento tão difícil, e a gente se unir que a gente vai conseguir sair dessa e ninguém solta a mão de ninguém. Saber onde vai dar no breu, sigo só e o corpo no espaço é bom e alimento desse breu. Já nem sinto quem sou eu, noturno fugaz. Já não sei se sou capaz de parar. Bifurcação, entroncamento, contramão. São ruas sem fim, vias de fato aos pés de quem desrespeitou os sinais e atravessou ileso, decidiu flutuar, quis se plantar de peso quando a noite dançar e a luz brotar a esmo. Sigo o meu caminhar, nunca amanheço mesmo. Sem saber onde vai dar, sigo só e o espaço me alimento desse brilho. Já nem sinto quem sou eu, já não sei se sou capaz de parar. Bifurcação, entroncamento, contramão. São ruas sem fim, vias de fato aos pés de quem desrespeitou os sinais
levantar de peso quando a noite cansar e a luz brotar a esmo. Sigo meu caminhar, nunca mangueço peso. Desrespeitou os finais e atravessou ileso. Decidiu flutuar e se plantar de peso quando a noite cansar e a luz brotar a esmo. Sigo meu caminhar, nunca amanheço